Neste episódio, Jacó morre e na labuta de José com o faraó para pedir que enterrasse o corpo de seu pai na terra de Canaã, José ameaça o faraó com um grande segredo que ele sabe. Na hora que Jacó está sendo enterrado na caverna de Macpelá, algo extraordinário acontece. Russim, filho de Dan, e Esaú lutam e Jacó, mesmo morto, abre os olhos. Fique até o final para entender toda essa história e me diga de onde você está assistindo as Lendas dos Judeus. A morte de Jacó. Depois de Jacó ter abençoado cada um de seus filhos separadamente, ele se dirigiu a todos eles juntos, dizendo: Eu te abençoei segundo o meu poder, mas nos dias futuros surgirá um profeta, e este homem, Moisés, também te abençoará, e ele continuará minhas bênçãos de onde parei. E acrescentou: Além disso, que a bênção de cada tribo deveria resultar no bem de todas as outras tribos. A tribo de Judá deveria ter uma participação no trigo fino da tribo de Benjamim, e Benjamim deveria desfrutar da excelente cevada de Judá. As tribos devem ser mutuamente úteis, umas para as outras. Além disso, ele os aconselhou a não serem culpados de idolatria de qualquer forma, e a não permitirem que palavras blasfemas passassem por seus lábios, e ensinou-lhes a ordem de transportar seu esquife, assim. José, sendo rei, não ajudará a carregar nem Levi, que está destinado a carregar a arca da Sheriná. Judá, Isacar e Zebulon agarrarão sua extremidade dianteira. Ruben, Simeão e Gade, seu lado direito. Efraim, Manassés e Benjamim pela extremidade traseira. E Dan, Asher e Naphtali, seu lado esquerdo. E esta era a ordem na qual as tribos, cada uma portando seu estandarte, deveria marchar pelo deserto, a Sheriná habitando no meio delas. Jacó então falou a José, dizendo: E tu, meu filho José, perdoa teus irmãos a transgressão deles contra ti. Não os abandones, não os entristeças, pois o Criador os colocou em tuas mãos, para que tu os protejas a todos, teus dias contra os egípcios. Também ele advertiu seus filhos, dizendo que o Criador estaria com eles se andassem em seus caminhos, e ele os redimiria das mãos dos egípcios. Eu sei, continuou ele, que grande sofrimento recairá sobre seus filhos e seus netos nesta terra. Mas se você obedecer a Yah e ensinar seus filhos a conhecê-lo, então ele lhe enviará um Redentor, que o trará à luz do Egito e vos conduzirá à terra de vossos pais. Resignando-se à vontade do Criador, Jacó esperou seu fim, e a morte o envolveu suavemente. Não foi o anjo da morte que acabou com sua vida, mas a presença levou sua alma com um beijo. Ao lado dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, apenas Moisés, Arão e Miriam deram seu último suspiro desta maneira, através do beijo da Sheriná. E estes seis, juntamente com Benjamim, são os únicos cujos cadáveres não estão expostos à devastação dos vermes, e não se corrompem nem se decompõem. Assim José partiu deste mundo e entrou no mundo vindouro, uma antecipação da qual ele desfrutou aqui embaixo, como os outros dois patriarcas, e nenhum outro entre os homens. Em outro aspecto, sua vida neste mundo se assemelhava à sua vida no mundo vindouro. A inclinação do mal não tinha poder sobre eles, nem aqui, nem ali, onde Davi se assemelhava a eles. José ordenou que o corpo de seu pai fosse colocado sobre um leito de marfim, coberto de ouro, cravejado de pedras preciosas e pendurado com cortinas de biço e púrpura. Vinho perfumado foi derramado ao lado de especiarias aromáticas queimadas ao lado dele. Heróis da casa de Esaú, príncipes da família de Ismael, e o leão Judá, o mais corajoso de seus filhos, cercaram o suntuoso esquife de Jacó. Vinde, disse Judá a seus irmãos. Plantemos um alto cedro no topo do túmulo de nosso pai. Seu topo alcançará os céus. Seus galhos darão sombra a todos os habitantes da terra. E suas raízes deverão crescer profundamente na terra até o abismo. Pois dele surgirão 12 tribos, e dele surgirão reis e governantes, capítulos de sacerdotes preparados para realizar o serviço dos sacrifícios, e companhias de levitas prontos para cantar salmos e tocar instrumentos doces. Os filhos de Jacó rasgaram as suas vestes e cingiram os seus lombos com saco, lançaram-se por terra e espalharam terra sobre as suas cabeças, até que o pó se levantou numa nuvem alta. E quando Asenate, esposa de José, ouviu a notícia da morte de Jacó, ela veio, e com ela vieram as mulheres do Egito para chorar e lamentar por ele.
E os homens do Egito, que conheceram Jacó, repararam para lá e lamentaram dias após dia. E também muitos desceram de Canaã para o Egito, para participar do luto de 70 dias feito por ele. Os egípcios falaram uns com os outros, dizendo: Lamentemos pelo piedoso homem Jacó, porque a aflição da fome foi evitada em nossa terra por causa de seus méritos. Pois em vez de devastar a terra por 42 anos, de acordo com o segundo decreto do Criador, a fome durou apenas 2 anos, e isso se deveu às virtudes de Jacó. José ordenou aos médicos que embalsamassem o cadáver. Ele deveria ter se abstido de fazer isso, pois desagradava o Criador, que falou dizendo: Não tenho eu o poder de preservar da corrupção o cadáver deste homem piedoso? Verme, ó Jacó, tu morreste, Israel. A punição de José por esta precaução inútil foi que ele foi o primeiro dos filhos de Jacó a sofrer a morte. Os egípcios, por outro lado, que dedicaram 40 dias ao embalsamento do cadáver e à preparação para o sepultamento, foram recompensados pela veneração que demonstraram. Antes de destruir a cidade deles, Iá deu aos ninivitas uma trégua de 40 dias por causa do seu rei, que era o faraó do Egito. E pelos 70 dias de luto que os pagãos fizeram por Jacó, eles foram recompensados na época de Assuero. Durante 70 dias, desde o 13º dia de Nissan, data do édito de Ramã, ordenando o extermínio dos judeus, até o 23º dia de Siwan, quando Mordecai o recordou. Eles foram autorizados a desfrutar de poder absoluto sobre os judeus. Quando todos os preparativos para o sepultamento de Jacó foram concluídos, José pediu permissão ao faraó para transportar o corpo para Canaã. Mas ele próprio não foi apresentar sua petição ao faraó, pois não poderia comparecer diante do rei vestido de enlutado, nem estava disposto a interromper sua lamentação sobre seu pai, mesmo por um breve espaço, e ficar diante do faraó e pedir sua petição. Ele solicitou à família do faraó que intercedesse por ele junto ao rei, pela razão adicional de que ele desejava obter o favor dos parentes do rei, para que não aconselhasse o faraó a não cumprir seu desejo. Ele agiu de acordo com a máxima: procure conquistar o acusador, para que ele não te incomode. José procurou primeiro o cabeleireiro da rainha, e ela influenciou a rainha a favorecê-lo. E então a rainha falou bem dele ao rei. A princípio, o faraó recusou a permissão desejada por José, e, no entanto, instou-o a considerar o juramento solene que fizera seu pai moribundo de enterrá-lo em Canaã. O faraó desejou que ele buscasse a absolvição do juramento, mas José respondeu: Então solicitarei também a absolvição do juramento que te fiz, referindo-se a um incidente em sua história anterior. Os grandes do Egito haviam aconselhado o faraó a não nomear José como vice-rei. Não recusaram desse conselho até que José, em sua conversa com o rei egípcio, provou ser o mestre das 70 línguas do mundo, condição necessária para ser cumprido antes que alguém pudesse se tornar governante do Egito. Mas a conversa provou outra coisa, que o próprio faraó não tinha direito à realeza egípcia, porque lhe faltava conhecimento do hebraico. Ele temia que, se a verdade fosse conhecida, José fosse levado ao seu próprio lugar, pois ele conhecia o hebraico além de todas as outras línguas. Em sua ansiedade e angústia, Faraó fez José jurar nunca trair a ignorância do rei em hebraico. Agora, quando José ameaçou absolver-se deste juramento, bem como daquele feito a seu pai moribundo, um grande terror o dominou, e ele repetidamente concedeu permissão a José para ir a Canaã e enterrar seu pai ali. Além disso, Faraó emitiu um decreto em todas as partes da terra, ameaçando de morte aquele que não acompanhasse José e seus irmãos em sua jornada para Canaã com os restos mortais de seu pai, e, portanto, a procissão que seguiu o esquife de Jacó era composta pelos príncipes e nobres do Egito, bem como as pessoas comuns. O esquife foi carregado pelos filhos de Jacó. Em obediência ao seu desejo, nem mesmo os filhos foram autorizados a tocá-lo. Era feito de ouro puro, a borda incrustada com pedras de ônix e bidélio, e a cobertura era tecida em ouro unida ao esquife por fios que eram presos por ganchos de pedras de ônix e bidélio. José colocou uma grande coroa de ouro sobre a cabeça de seu pai e um cetro de ouro que colocou em sua mão, vestindo-o como rei vivo. O cortejo fúnebre foi organizado nesta ordem. Primeiro vieram os valentes do faraó e os valentes de José, e depois o resto dos habitantes do Egito. Todos estavam cingidos com espadas e vestidos de cotas de malha, e os trajes da guerra estavam sobre eles. Os chorões e os enlutados caminharam, chorando e lamentando, a alguma distância do esquife, e o resto do povo foi atrás dele.
enquanto José e sua família seguiram juntos atrás dele, com os pés descalços e em lágrimas, e os servos de José estavam perto dele, cada homem com seus apetrechos e armas de guerra. 50 dos servos de Jacó precederam o esquife, espalhando mirra na estrada e todo tipo de perfumes, de modo que os filhos de Jacó pisaram nas especiarias aromáticas enquanto carregavam o corpo adiante. Assim a procissão prosseguiu até chegar a Canaã. Parou na ilha de Atade, e lá eles lamentaram com uma lamentação muito grande e dolorosa. Mas a maior honra conferida a Jacó foi a presença do Criador que acompanhou o cortejo. Os cananeus, a princípio, não tinham intenção de participar do luto feito para Jacó, mas quando viram as honras prestadas a ele, juntaram-se à procissão dos egípcios, afrouxando os cintos de suas vestes em sinal de pesar. Também apareceram os filhos de Esaú, Ismael e Queturá, embora seu plano, ao vir, fosse aproveitar a oportunidade de fazer guerra aos filhos de Jacó. Mas quando viram a coroa de José suspensa no esquife, os reis e príncipes edomitas e ismaelitas os seguiram, e anexaram deles também, e foi ornamentado com 36 coroas. No entanto, o conflito não foi evitado. No final, eclodiu entre os filhos de Jacó e Esaú e seus seguidores. Quando os primeiros estavam prestes a baixar o corpo de seu pai na caverna de Macpelá, Esaú tentou impedi-lo, dizendo que Jacó havia usado a parte que lhe fora atribuída na tumba para Lia, e o único espaço que sobrou para uma sepultura pertencia a ele mesmo. Pois, continuou Esaú, embora eu tenha vendido meu direito de primogenitura a Jacó, ainda tenho uma porção na tumba como filho de Isaque. Os filhos de Jacó, porém, estavam bem cientes do fato de que seu pai havia adquirido a parte de Esaú na caverna, e então sabiam que existia uma nota fiscal. Mas Esaú, presumindo corretamente que o documento havia sido deixado para trás no Egito, negou que isso já havia sido descoberto. E os filhos de Jacó enviaram Naftali, o mensageiro da frota, de volta ao Egito para buscar a conta. Enquanto acontecia essa altercação entre Esaú e os outros, Russim, filho de Dan, levantou-se e perguntou surpreso por que não procederam ao sepultamento de Jacó, pois ele era surdo e não havia entendido as palavras que haviam passado entre os disputantes. Quando soube do que se tratava e que as cerimônias seriam interrompidas até que Naftali retornasse do Egito com a nota fiscal, ele exclamou indignado: "Meu avô ficará aqui, insepulto, até que Naftali volte." E ele agarrou uma clava e desferiu um golpe vigoroso em Esaú, de modo que ele morreu, e seus olhos caíram das órbitas e caíram sobre os joelhos de Jacó. E Jacó abriu os próprios olhos e sorriu. Estando Esaú morto, o enterro de seu irmão pôde prosseguir sem obstáculos, e José o enterrou na caverna de Macpelá de acordo com o seu desejo. Seus outros filhos haviam deixado todos os preparativos relacionados com o enterro do corpo de seu pai para seu irmão José, pois refletiam que seria uma honra maior para Jacó se um rei se preocupasse com seus restos mortais em vez de simples indivíduos particulares. A cabeça de Esaú, enquanto jazia morto ao lado do túmulo de Jacó, rolou para dentro da caverna e caiu no colo de Isaque, que orou ao Criador para ter misericórdia de seu filho. Mas suas súplicas foram em vão. Iá falou, dizendo: "Tão certo como eu vivo, ele não verá o meu esplendor."